Nessa aula, falaremos sobre os métodos sistêmicos e introdução à pesquisa salarial. Os métodos sistêmicos, eles são métodos que são criados normalmente por consultorias ou definidos dentro da própria empresa com uma metodologia própria, uma metodologia específica. No entanto, a ideia é que os métodos sistêmicos, eles acompanhem as principais metodologias ou o principal jeito de se montar uma estrutura de cargos de salário. Qual seja, olhar sempre para o equilíbrio interno e para o equilíbrio externo. Essa é a principal função, uma das principais funções das montagens de estrutura de cargos de salários. Então, qualquer um dos métodos que sejam, e esse método sistêmico, que são métodos que normalmente trazem uma marca registrada de uma empresa, por exemplo, ou de uma consultoria, ele também tem que seguir esse principal objetivo, que é olhar para o equilíbrio interno e equilíbrio externo. E daí ele vai desenvolver o seu próprio manual, a sua própria metodologia para atingir esse objetivo. Já a pesquisa salarial, e para nós entendermos um pouquinho de pesquisa salarial, nós precisamos olhar um pouquinho para alguns exemplos. Pois é, só precisamos saber quantas pessoas com esse perfil nós temos aqui na cidade. Essa parte é tranquila, só precisamos pesquisar em fontes confiáveis. Já sei. A pesquisa do último censo do IBGE. Vamos entrar no site aqui. Olha aí. Normalmente, para que uma empresa entenda como ela está perante ao seu mercado, ou como ela está perante aos seus clientes, aos consumidores de um modo geral, toda a cadeia de valor da qual ela participa, normalmente, o que ela faz? Ela normalmente pesquisa. Ela pergunta aos consumidores, ou aos fornecedores, ou a toda essa cadeia de valor, como essa cadeia de valor, ou esses clientes, percebem o produto que ela está entregando para eles no mercado. É comum, por exemplo, quando você vai a um supermercado, ou você está na sua casa, ou andando no meio da rua, e alguém lhe aborda lhe perguntando sobre um determinado produto de uma determinada empresa ou algum serviço, ou um comercial de televisão, de rádio, ou numa revista que você viu na semana passada ou ontem à noite, por exemplo. Essa é uma questão de pesquisa, ou seja, a empresa está buscando no mercado informações a respeito dela, a respeito dos seus produtos e como os clientes e a cadeia de valor, de uma maneira geral, a percebem frente ao mercado. Essa é uma pesquisa. Para as empresas entenderem, por exemplo, como estão as práticas delas do ponto de vista de gestão de pessoas, por exemplo, ou qualquer tipo de gestão, mas especificamente aqui do ponto de vista de gestão de salários. Como ela está em relação ao mercado quando o assunto é salário, quando o assunto é práticas de remuneração? O que ela faz? Da mesma maneira, ela pesquisa. Ela pesquisa, e nessa pesquisa, normalmente, nós chamamos de benchmark. O benchmarking, ela é uma palavra de origem inglesa, e que se nós pudéssemos traduzi-la para o português, seria mais ou menos alguma coisa relativa a buscar no mercado quais são as principais práticas ou as principais situações que uma empresa ou um determinado mercado faz determinado tipo de coisa. E aí, com essa observação de como as outras empresas estão fazendo, eu, de uma certa maneira, vou adequando a minha empresa às melhores práticas, às boas práticas e aquelas que estão dando certo. Isso é um benchmarking. E a pesquisa, qualquer pesquisa, e a pesquisa salarial especificamente aqui, ela está relacionada a uma espécie de benchmarking. Agora, a questão é a seguinte: o que faz uma empresa responder uma pesquisa? O que faz, por exemplo, uma pessoa responder uma pesquisa no meio da rua? Ou uma pesquisa no supermercado, ou uma pesquisa por telefone? O que faz ela responder? Normalmente, o que as empresas costumam fazer quando elas buscam um benchmark, ou seja, encontrar ou perceber ou perguntar quais são as principais ou as melhores práticas que as empresas estão adotando no mercado, normalmente ela faz isso compartilhando informações. De uma certa maneira, quando você é abordado para uma pesquisa, seja lá ela qual for,
normalmente lhe é oferecido alguma vantagem, ou algum produto daquela empresa, ou algum brinde, ou alguma coisa que faça, ou te impulsione, ou te motive a responder aquela pergunta. Ou seja, as empresas, de uma maneira geral, que fazem, no nosso caso aqui, as pesquisas salariais, devem oferecer à outra empresa que está colaborando com as informações algo em troca. E esse algo em troca está muito relacionado ao próprio produto da pesquisa salarial. Porque, vejam bem, produzir uma pesquisa salarial ou patrocinar uma pesquisa salarial não é uma tarefa muito simples. Por quê? Porque, de uma certa maneira, eu preciso levantar uma série de dados, uma série de informações. Em outras palavras, é muito trabalhoso produzir ou patrocinar uma pesquisa salarial. E aí, a outra empresa que está do outro lado para responder essa pergunta ou essas questões relacionadas à pesquisa salarial, elas só o farão se elas enxergarem alguma vantagem também para elas. O compartilhamento da informação já é a vantagem, porque, como eu acabei de dizer, é muito trabalhoso e, em algumas situações, é até muito oneroso, é muito caro conduzir ou comprar ou patrocinar uma pesquisa salarial. Então, você pode oferecer, na sua pesquisa salarial, todas as informações ou a tabulação e todos os relatórios para aquela empresa que está colaborando com as informações. Muito provavelmente, ela se interessará, porque ela também gostaria de saber de como ela está posicionada frente ao mercado. Aqui, nesse ponto da pesquisa salarial, é onde nós vamos atingir o tão falado equilíbrio externo. É onde nós vamos enxergar as práticas de mercado e, dentro dessas práticas de mercado, tentar corrigir as distorções e conduzir a um bom equilíbrio externo. Também, normalmente, as pesquisas salariais são conduzidas por empresas especializadas. Existem empresas ou consultorias especializadas que montam e desenvolvem todo um aparato para uma pesquisa salarial. Essa etapa dentro da minha estrutura, da minha montagem de estrutura de cargos e salários, ela é extremamente importante, porque ela vai buscar o equilíbrio externo. E, por isso, ela deve ser bastante profissional, ela deve ser bastante profunda. E, para isso, as empresas especializadas ou as consultorias especializadas fazem um bom trabalho. Vale a pena olhar para esse ponto. E nós dizemos que ela é técnica porque, normalmente, uma pesquisa salarial, ou um relatório de pesquisa salarial, mais uma vez, traz consigo uma série de informações que devem ser tratadas do ponto de vista estatístico. E essa questão é extremamente técnica e por isso vale a pena olhar para as empresas que têm know-how. Através de sistemas de computadores, elas desenvolvem todo um aparato de relatórios em cerca de minutos, a partir, obviamente, da coleta de dados, a partir do momento que elas recebem as informações das empresas que participaram da pesquisa salarial. Um bom exemplo disso são pesquisas salariais conduzidas por empresas de renome, empresas grandes ou grandes consultorias e que vinculam as suas pesquisas salariais nos jornais de grande circulação no Brasil. Essas pesquisas também levam em consideração as mesmas etapas de montagem de uma pesquisa salarial. E quem nunca se pegou olhando para um jornal num dia da semana, qual é o seu cargo e qual é o salário que normalmente é pago para determinados ramos de atividade ou de uma maneira geral? Essas pesquisas salariais levam em consideração todo esse aparato técnico que eu acabo de falar, de dizer aqui para vocês. Etapas para a condução de uma pesquisa salarial. Para a condução da pesquisa salarial, é importante que eu planeje bem quais são as principais etapas que eu preciso perceber ou que eu preciso dar atenção. A primeira questão aqui é entender quem participará da pesquisa salarial. O importante aqui é buscar empresas que sejam empresas do mesmo porte. Porque se eu buscar empresas de portes diferentes, eu posso ter informações muito diferentes da minha realidade salarial. Outra questão é olhar para produtos e serviços diferentes. Se eu buscar
uma empresa para participar da minha pesquisa salarial, que tenha produtos, que ofereça produtos ou serviços muito diferentes do meu, muito provavelmente, talvez, a minha realidade não seja igual à dessa empresa. Regiões, empresas de regiões muito diferentes da minha. Essa é uma outra questão importante. De repente, eu estou atuando num determinado mercado, numa determinada região, e vou buscar informações salariais de empresas em outras regiões muito distantes, cuja a realidade econômica do local é muito diferente. E aí, provavelmente, os níveis salariais também serão diferentes. Tenho que ter cuidado com isso também. Se eu busco uma empresa situada numa região muito distante da minha, e onde essa região tem uma economia extremamente prejudicada, ou a economia do local é extremamente vulnerável a mudanças, muito provavelmente eu vou ter um custo de vida muito inferior. Muito provavelmente isso não vai ser adequado à minha empresa. E provavelmente os níveis salariais também não estarão adequados. Precisamos cuidar para que isso não aconteça dentro da minha amostra ou da minha busca das empresas que participarão da pesquisa. A ideia, então, é que, estatisticamente falando, eu preciso fazer uma busca adequada de quais são as empresas que participarão da minha pesquisa salarial. Ou seja, eu tenho que definir bem qual é a minha amostragem, qual é a amostragem que fará parte da minha pesquisa salarial e que depois será tratada de uma maneira estatística. E, por falar nisso, é importante que eu entenda um pouquinho como funciona a definição de quais são as empresas que vão participar da minha pesquisa de uma maneira estatística. Ou seja, as amostras podem ser simples ou aleatória. Simples ou aleatória significa que eu escolho as empresas como num sorteio. Como no sorteio da Mega Sena, por exemplo. Eu escolho aleatoriamente. Também tenho a amostra estratificada, ou seja, eu pego extratos de empresas segmentadas e vou e faço os convites. Essa é uma amostra estratificada. E, finalmente, a minha amostra de conveniência. Uma amostra de conveniência é a amostra que eu vou trabalhar na minha pesquisa salarial. Ou seja, eu escolho, ou o pesquisador escolhe, quais são as empresas que farão parte da pesquisa salarial ou que serão convidadas para fazerem parte da pesquisa salarial. Então, que cargos farão parte da minha pesquisa salarial? A ideia é que eu pesquise o maior número de cargos possíveis. Mas, obviamente, isso não é possível. Por quê? Imagine que você tem uma estrutura salarial muito grande na sua empresa. Ou seja, eu tenho aproximadamente 100 cargos. Como que eu coloco 100 cargos para serem pesquisados? Obviamente, o pesquisador que receber uma lista com 100 cargos, muito provavelmente vai ter dificuldade de montar ou fornecer as informações. Isso, sem dúvida, inviabilizará a sua pesquisa salarial, por conta de quem responde à pesquisa não o fará, ou se fizer, ou não o fará adequadamente. Então, isso é um perigo. Não é o ideal pesquisarmos muitos cargos, mesmo porque o tratamento estatístico, e já é sabido que estatisticamente eu posso reverter uma série de informações compilando-as em poucos números de amostrais. Eu preciso, basicamente, colocar dentro da minha pesquisa salarial cargos que representem, de uma certa maneira, um bom número ou um número expressivo dos cargos que fazem parte da minha estrutura empresarial, ou que estão dentro da minha empresa. Então, a ideia é que eu pegue os principais cargos dentro da minha organização. E aí eu preciso pensar numa questão. Se a minha pesquisa salarial, ou se a minha estrutura salarial, na verdade, estiver sendo montada para todos os grupos ocupacionais, então eu preciso escolher para a minha pesquisa salarial cargos representativos de cada uma dos grupos ocupacionais a que ele pertence. Ou seja, eu tenho grupo ocupacional gerencial, grupo ocupacional administrativo e operacional. Eu tenho que ter dentro da minha pesquisa salarial cargos representativos de cada um desses grupos ocupacionais. Obviamente,
após o recebimento das informações por parte das empresas que foram convidadas para a pesquisa salarial, eu farei um tratamento adequado, ou seja, um tratamento estatístico. Agora, vale também ressaltar que eu preciso, de uma certa maneira, proporcionalizar entre os grupos ocupacionais a quantidade de cargos que eu vou inserir ou que eu vou solicitar informações dentro da minha pesquisa salarial. Senão eu concentro muitos cargos em um grupo ocupacional e esqueço de um outro grupo ocupacional. E aí, provavelmente, isso pode afetar um pouquinho mais a minha estrutura, a montagem da minha estrutura salarial no futuro. Tipo de pesquisa salarial. É importante que nós saibamos utilizar as informações após o recebimento delas por parte das empresas que participaram do trabalho de pesquisa salarial e que foram convidadas para tal. Então, a ideia aqui é que após o recebimento dessas informações, nós transformemos todos os dados. Essa transformação de dados ou de informações, ela é feita de maneira estatística. Mas, basicamente, o mais importante de todo esse trabalho é que, ao final, eu desenho o que nós chamamos de curva salarial. E as empresas também, as empresas que participaram da pesquisa salarial, também recebem essas informações relativas à curva salarial. E como que é uma curva salarial dentro de uma pesquisa salarial? Vamos ver. Eu tenho, por exemplo, uma linha onde eu percebo que eu tenho informações relativas à empresa que está patrocinando a pesquisa, informações salariais de empresas de mercado, ou as empresas que foram convidadas a participar da minha pesquisa salarial, e a remuneração total. Então, o que eu tenho? Uma linha verde, que significa onde estão posicionados os salários da empresa patrocinadora. E um salário de mercado com uma linha amarela, onde eu tenho a remuneração ou salários informados pelo mercado. Eu posso perceber, a partir do desenho da curva salarial, que existe uma diferença de posicionamento entre os salários. Às vezes, o salário está acima, às vezes o salário está abaixo. No nosso caso aqui, nós temos algumas informações que nós podemos observar. Eu tenho uma remuneração total de mercado acima de uma média salarial da própria empresa que está patrocinando a pesquisa. O convite e a coleta de dados são questões extremamente importantes que nós precisamos levar em consideração também. O convite é importante porque formaliza a chamada de uma empresa para participar da pesquisa, com o compromisso de entregar ao final desta pesquisa salarial o material para essa empresa que participou. Ela muito provavelmente vai se interessar, por conta de que estas informações são valiosas também para essa empresa que está participando da pesquisa salarial. Já a coleta de dados precisa ser feita de uma maneira extremamente rigorosa. Por quê? Caso as informações estejam incompletas ou inconsistentes, muito provavelmente a informação ou o cálculo de todas essas medidas das curvas salariais e tudo mais estará comprometido, o que afetará a montagem da estrutura salarial. Muitas empresas acabam trabalhando esta parte da coleta de dados de maneira informatizada. Como eu disse anteriormente, essa parte é conduzida muitas vezes por empresas especializadas. E essas empresas especializadas acabam se utilizando de aparatos tecnológicos para a coleta dessas informações. Como, por exemplo, sites na internet com banco de dados próprio, onde as informações são captadas e tratadas ao mesmo tempo. Isso facilita bastante as informações. Ou outras empresas trabalham com outros tipos de abordagem, como, por exemplo, uma planilha sendo enviada e recebida por e-mail. Mas, obviamente, isso vai demandar um pouquinho mais de tempo no rearranjo das informações coletadas no mercado. A ideia aqui, então, é facilitar ao máximo essa fase inicial, que é a da coleta de dados. A coleta de dados é extremamente importante, porque é ela que vai balizar todo o restante das informações. E daqui para frente, nós passamos para um outro tópico, o tópico do tratamento estatístico dessas informações. Então, agora é a hora de tabulação de dados. E na tabulação de dados,
O importante é lembrarmos que é a partir deste momento que eu passo a ter um contato mais concreto com as informações que eu acabei de coletar ou acabei de recolher das empresas que participaram da pesquisa. É agora que eu faço todo o tratamento estatístico. E esse tratamento estatístico é que vai dar uma série de informações. E a questão mais importante aqui é observar quais são as principais medidas estatísticas. As medidas de posição em estatística nos ajudarão a posicionar como estão as informações da minha empresa em relação às empresas do mercado, do ponto de vista da sua média, do seu desvio e principalmente da sua correlação ou da sua dispersão em torno das informações coletadas no mercado. A média aritmética, média amostral ou simplesmente média é representada desta maneira. E ela vai nos mostrar a posição central em relação às informações coletadas na amostra. A média aritmética, média amostral ou simplesmente média, é uma medida de localização estatística e que se localiza no meio ou no centro da amostra. E ela é representada normalmente por essa expressão, onde XI são os termos da amostra. O N vai representar os números totais de termos da amostra. Então, a somatória dos termos da amostra dividido pelo número total de termos da amostra vai me trazer a média. Se quisermos então saber, por exemplo, qual é o peso médio de alunos de uma determinada sala, o que eu faço? Eu pego cada um dos pesos desses alunos dessa sala, ou seja, dessa amostra, e coloco numa tabela. A partir de então, para eu ter a média desses pesos, o que eu faço? Eu somo todos os pesos desta amostra e divido pela quantidade de pessoas ou alunos ou amostra desta sala. O resultado que eu terei é o peso médio desses alunos. Isso significa que se eu escolher aleatoriamente um aluno e perguntar o peso, qual é o peso dele vai estar muito próximo desse número que eu acabei de encontrar, ou dessa média. E eu faço isso de uma maneira muito simples no Excel, no Microsoft Excel, como nós vamos ver agora. Eu tenho os alunos como amostra e o peso total desses alunos. Eu tenho a média dos pesos desses alunos, que é conseguida através da fórmula média dos termos da amostra. Muito bem. Feito isso, nós temos agora a mediana. A mediana é mais robusta do que a média, porque ela não é tão sensível aos dados, ou à amostra, como a média o é. Então, quando eu falo de mediana, eu preciso posicionar o valor no centro desta amostra. De uma certa maneira, a mediana, que é uma medida de localização estatística, ela vai considerar os números numa sequência ordenada de dados e extrair qual é o número central desta amostra. E vai considerar, obviamente, numa sequência ordenada de dados, os números que são ímpares e os números que são pares. Mediana, então, é o valor do meio numa sequência ordenada de dados. Então, para facilitar um pouquinho mais o nosso cálculo da mediana, é importante que a gente use o Microsoft Excel, que nos traz isso de uma maneira muito mais ágil e fácil. Ou seja, nós podemos observar que se eu inserir todos os pesos dos alunos, nesse nosso exemplo, na tabela, eu, através da fórmula MED e a sequência de dados, eu consigo encontrar a mediana desse conjunto de dados, de informações. Agora, a ideia é que nós calculemos os quartis. O que são os quartis? Os quartis são medidas descritivas que dividem os dados ordenados em 4 pares ou conjuntos. Os quartis, então, são medidas de localização estatística e que não estão concentrados como a média e a mediana. Eles, de uma certa maneira, vão dividir os dados amostrais em 4 partes diferentes.
Então, nós podemos verificar que os quartis são colocados da seguinte maneira. O Q1, que é o primeiro quartil, chamado primeiro quartil, faz com que 25% das observações sejam menores e 75% das observações maiores no meu conjunto amostral. A fórmula do meu primeiro quartil se dá pela seguinte equação, ou seja, N mais 1, onde N é a quantidade de elementos da amostra dividido por 4. O meu segundo quartil, na verdade, é a mediana propriamente dita, da qual a gente acabou de falar. Então, a fórmula da minha mediana, ou do meu segundo quartil, é representado por esta equação. Q2, ou mediana, é igual a 2, N mais 1, dividido por 4, é igual a N mais 1, dividido por 2. O meu terceiro quartil, ele faz com que 75% das observações sejam menores e 25% maiores. E ele se dá pela seguinte fórmula. Terceiro quartil é igual a 3 vezes N mais 1 dividido por 4, onde N é o total de amostragem. Eu posso também calcular esses quartis através do Microsoft Excel, onde eu, posicionando as minhas informações em uma tabela, eu posso, através da fórmula quartil, conseguir o número do meu, a quantidade ou o número do meu quartil. A mesma coisa para o terceiro quartil. Utilizando-se do Microsoft Excel, eu consigo, através da fórmula quartil, observar o meu terceiro quartil. Qual é o número que representa o meu terceiro quartil? As medidas de variação dentro de uma análise estatística vão me ajudar a observar quais são as dispersões ocorridas dentro dos dados coletados. Ou, à medida que eu comparo um dado com outro, essas medidas de variação vão me ajudar a olhar quais são as dispersões que existem nesses dados que nós coletamos junto com as empresas participantes da pesquisa. E no nosso exemplo aqui, nos pesos dos alunos também. Mas para isso, eu preciso inserir uma outra situação. Porque quando eu falo de medidas de variação, eu estou falando de comparação entre duas variáveis. No caso aqui, eu só tenho uma variável, que é a variável peso. Eu preciso de uma outra variável. Então, que tal se nós inserirmos uma outra variável nessa observação? E se eu perguntar, por exemplo, será que se eu pegar um aluno, ele vai ter o mesmo peso da média? Quase impossível disso acontecer, não é verdade? Se eu pegar um aluno qualquer, o seu peso vai estar muito próximo desse número encontrado da média. Então, uma medida como essa que nós estamos discutindo agora, está relacionada a esse tipo de dispersão. A dispersão que existe entre a média e o número real, à medida que eu coleto alguma informação na amostragem. Então, para que nós entendamos melhor isso, nós precisamos definir algumas medidas de dispersão. E essas medidas de dispersão são, por exemplo, a amplitude. O que é a amplitude? A amplitude é a diferença entre o primeiro termo e o último termo. Como, por exemplo, se eu tenho dados numa tabela, eu tenho uma amplitude, que significa o quê? Eu subtrair do último termo o primeiro termo. No exemplo dado, eu tenho uma amplitude 8. E se eu quiser transformar essa amplitude num número percentual, eu terei um outro resultado. Ou seja, eu terei 19, que é o último termo deste meu conjunto de dados, dividido pelo número 11, que é o meu primeiro termo do conjunto de dados. Ou seja, eu tenho uma amplitude de 72,72%. A outra questão é a variância. Tanto a variância como a amplitude vão avaliar os dados em função de como eles se variam em torno da média. A variância ela é representada por S quadrado, como nós observamos aqui, e é representada por uma fórmula. Essa fórmula tem todos os termos da amostra
Ou seja, de x1, que é o primeiro termo da amostra, até x, que é o último termo da amostra, elevado ao quadrado. E assim sucessivamente, até eliminarmos todos os termos da amostra, dividido por n menos 1. Ou seja, n é a quantidade total da amostra menos 1. O desvio padrão. O desvio padrão, ele é representado pela letra S. E o desvio padrão é um número que será encontrado e que fará a variação entre o número e a média. Ou seja, eu tenho uma determinada média e encontrando-se o desvio padrão desse conjunto de dados, o que eu terei? Eu terei uma variação a partir da média, ou dessa medida de posição, que é a média. O desvio padrão, ele é sempre um número positivo. E quanto maior ele for, ele vai ser maior do que a média. E quanto menor ele for, ele vai ser mais próximo do que a média. Ou seja, muito maior, muito mais longe da média. E muito próximo de zero, ele vai ser muito próximo da média. Então, o ideal seria que todos os conjuntos amostrais apresentassem um desvio padrão mais próximo de zero. Mas nem sempre isso é possível. Então, voltando ao nosso exemplo, nós temos o conjunto de dados com o peso dos alunos. Se nós olharmos novamente para a nossa média, nós vamos entender que, se nós calcularmos o nosso desvio padrão através do Microsoft Excel novamente, nós teremos um número. Esse número, 6,76, é o número de desvio padrão. Significa que, se eu pegar qualquer elemento da minha amostra e perguntar qual é o seu peso, o número que ele me responder vai estar pela média, ou acima, ou abaixo, em 6,76. Esse é o desvio padrão. Vamos falar sobre distribuição de variáveis. As distribuições de variáveis são outro elemento extremamente importante no estudo estatístico do nosso conjunto de dados. Ou seja, às vezes eu quero olhar para uma informação e correlacionar com outra informação. Ou seja, no nosso exemplo, eu posso querer olhar para os pesos e correlacionar com as idades. Ou seja, o peso está relacionado com as idades? Ou o peso está relacionado com as alturas? Então, eu faço uma análise dessas duas variáveis juntas. No nosso estudo de cargos e salários, nós vamos fazer a mesma coisa. Ou seja, eu vou, de uma certa maneira, correlacionar o meu salário de mercado, o que eu pesquisei junto ao mercado, as minhas médias de salário de mercado, com outra variável. Qual é essa outra variável? São os pontos da avaliação que eu fiz no início desse trabalho, ou seja, aquele trabalho de avaliação dos cargos através do sistema de pontos. Eu posso avaliar essas duas variáveis e verificar se elas estão uma correlacionada ou relacionada com a outra. Então, para analisarmos duas variáveis e percebermos e verificarmos se há correlação entre elas, eu uso o diagrama de dispersão através do Microsoft Excel. Eu coloco no meu gráfico, ou seja, no meu diagrama de dispersão, duas informações. Numa informação, no eixo de X, eu coloco quais são os valores dos pesos. E no meu eixo de Y, eu coloco quais são os valores de altura. Eu traço, então, a partir dos dados da minha tabela ou da minha amostragem, uma linha de tendência e peço para construir o meu diagrama de dispersão. Nesse caso, o que eu tenho? Uma dispersão pequena, ou seja, esses pontos em função da minha linha de tendência, que é aquela linha que passa, né, em diagonal no meu diagrama de dispersão, apresenta uma baixa dispersão, ou seja, existe uma boa correlação entre essas duas minhas variáveis, que é o peso e a altura dos meus alunos. Então, eu tenho um R² igual a 0,9615. Dessa forma, eu posso avaliar de uma maneira mais correta ou mais objetiva se há uma correlação positiva ou boa entre essas duas variáveis. Isso é muito importante no estudo de cargos e salários. Observar se existe uma boa correlação entre duas variáveis. Em nossa dica de estudo, eu deixo o livro Estatística aplicada à administração e economia, Thomas Williams
Dennis Sweeney e David Anderson, da editora pioneira Thomson Learning. Esse livro é extremamente importante para os nossos estudos, uma vez que, como percebemos, a estatística é fundamental na construção do modelo de estrutura de cargos e salários. Então, dessa forma, bons estudos!